Começaremos pelas semelhanças mais básicas e óbvias entre esses dois grupos. Ambos surgiram nos Estados Unidos, no século XIX, Adventistas, 21 de maio de 1863, em Battle Creek, Michigan, e as Testemunhas de Jeová, em meados de 1870, perto de Pittsburgh, Pensilvânia. Ambos os grupos também se consideram a única verdadeira Igreja de Jesus Cristo. As Testemunhas de Jeová dizem grosseiramente que acreditam que encontraram essa estrada, ou caminho. Do contrário, elas já teriam procurado outra religião. Mas os adventistas são menos diretos sobre a Igreja Adventista ser a única igreja verdadeira. No entanto, no certificado de compromisso que deve ser assinado pelo novo membro como uma afirmação de concordância antes ou depois do batismo, é dito: aceito e creio que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja remanescente da profecia bíblica e que pessoas de toda nação, etnia e língua são convidadas a fazer parte de sua comunhão e são nela aceitas. Lembrando que denominações evangélicas não se consideram cada uma a única igreja remanescente, a única igreja correta. Batistas, presbiterianos, assembleianos e por aí vai têm suas diferenças, mas creem que as outras igrejas também são válidas. Os adventistas, em seu próprio manual e outros documentos, se consideram a única igreja remanescente. Todas as outras estão erradas, e como veremos mais à frente, são até coisa pior do que isso. Ambos os grupos também chegaram a previsões escatológicas de formas incomuns. Segundo o site oficial da Igreja Adventista, Guilherme Miller, juntamente com os Milleritas, grupo composto por membros de diversas igrejas, passaram a pregar a iminência do retorno de Cristo. Miller, pelo seu estudo sistemático da Bíblia, cria que Jesus retornaria à Terra em 1843. Já Samuel Snow, com base nos cálculos das profecias bíblicas, concluiu que o retorno de Jesus ocorreria no dia 22 de outubro de 1844. Obviamente isso não aconteceu e esse dia ficou conhecido como o dia do grande desapontamento. No dia seguinte ao desapontamento, dizem eles que Deus consolou o grupo de crentes, dando a Irã Edson uma resposta sobre o que realmente acontecera. Em um vislumbre, viu Cristo entrando no lugar santíssimo do santuário celestial e não retornando à terra. Em fevereiro de 1845, a futura Ellen White recebeu uma visão que confirmaria a experiência dele sobre a entrada de Jesus no lugar santíssimo do santuário celestial nesse dia. Ou seja, como a previsão deu errado, eles deram uma corrigida, porque afinal de contas, quem pode ir no céu para saber se isso é ou não verdade? Já as Testemunhas de Jeová, a partir dos cálculos de Charles Russell, apostaram o ano de 1914 como o fim dos tempos dos gentios e o início do reino do Messias no mundo. Também não aconteceu como eles queriam, e hoje eles mudam o foco para falar sobre o início da Primeira Guerra Mundial. De qualquer forma, a revista A Sentinela, de 15 de abril de 1916, declarou: cremos que as datas revelaram ser bem corretas. Cremos que os tempos dos gentios findaram. O Senhor não disse que a igreja seria glorificada em 1914. Nós meramente inferimos isso e, evidentemente, erramos. Eles tentaram mais alguns acertos escatológicos para 1925 e depois para 1975, mas falharam miseravelmente e perderam membros. Isso nos leva a outra semelhança interessante. Tanto Testemunhas de Jeová como Adventistas, a partir do livro de Daniel e Apocalipse, creem que os 1260 dias mencionados nesses textos se referem não a dias literais, mas anos. Evidentemente que eles têm suas diferenças. As TJs creem que os 1260 dias precisam ser multiplicados por 2, e por isso a contagem do tempo das nações terminou em 1914. Começando a contar do tempo de Daniel. Já para os adventistas, esses 1260 anos começaram com a ascensão do poder papal no século VI e terminaram em 1798 com a prisão do Papa Pio VI. Outra crença bem idêntica entre essas duas religiões é a visão de ambas a respeito do inferno. As TJs dizem que as palavras traduzidas como inferno se referem basicamente à sepultura, que é um lugar simbólico onde estão os mortos em geral. Para elas, a Bíblia mostra que as pessoas que estão na sepultura deixaram de existir. Dizem ainda que Deus determinou que a punição pelo pecado é a morte, não o tormento no inferno de fogo. Os adventistas concordam. Eles não acreditam no inferno como um lugar com lagos de fogo e tormento eterno. Isso porque eles dizem não encontrar um local como este literalmente descrito na Bíblia. Douglas Morgan diz: adventistas também argumentam que um Deus de amor não condenaria seu povo, mesmo pecadores, a uma punição sem fim. No site das TJs é dito: essa ideia é contrária ao ensinamento bíblico de que Deus é amor. Argumentos simplesmente idênticos. Se o inferno não existe, então o que acontece entre a morte e o julgamento eterno?
As testemunhas de Jeová dizem, a Bíblia diz, os viventes estão cônscios de que morrerão, os mortos, porém, não estão cônscios de absolutamente nada. Assim, quando morremos, nós deixamos de existir. Os mortos não pensam, não fazem, nem sentem nada. Os adventistas concordam. A Bíblia descreve a morte como um estado inconsciente, um sono profundo do qual a pessoa aguarda a ressurreição. Salomão, o homem mais sábio que já viveu, escreveu, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Novamente, argumentos idênticos. As TJs e adventistas também veem uma importante relação entre Jesus e Miguel. Para as TJs, Jesus é o arcanjo Miguel, ou seja, ele não é Deus. Portanto, o arcanjo Miguel é Jesus em sua existência pré-humana. Depois de ter sido ressuscitado e retornado ao céu, Jesus assumiu novamente sua posição como Miguel, o anjo principal. Os adventistas concordam que os dois são a mesma pessoa, porém creem que Jesus é Deus. Uma diferença fundamental, apesar da semelhança. Em poucas palavras, para as TJs, Jesus é Miguel. Para as adventistas, Miguel é Jesus. Outros aspectos da visão escatológica dessas duas religiões tendem a ser também incrivelmente parecidos. Observe o que dizem as testemunhas de Jeová. Este esquema encontra uma aprovação muito geral de todas as seitas, e a tendência de seus esforços vai nesta direção. Isso também está em harmonia com a profecia que mostra não apenas que as várias seitas do protestantismo se unirão como uma só, mas também haverá uma estreita afiliação com o catolicismo romano. Estes dois extremos do céu eclesiástico se enrolarão como um pergaminho, os dois rolos, protestantismo e romanismo, se aproximando cada vez mais à medida que o seu poder sobre as massas diminui. Pensamos que o termo protestantismo provavelmente será completamente abandonado como uma concessão à Igreja de Roma, para assegurar seu favor. Agora preste muita atenção no que dizem os adventistas. Os passos reais tomados para unir o mundo inteiro sob a dominação do papado são retratados no Apocalipse 13. Aqui, a besta de 2 chifres, os Estados Unidos, é o grande agente que exerce todo o poder da primeira besta, o papado. Ela causa o estabelecimento da imagem da besta, na união com o protestantismo apóstata e a imposição mundial de sua adoração. A linha de distinção entre os cristãos professos e os ímpios agora é dificilmente distinguível. Os membros da igreja amam o que o mundo ama e estão prontos para se juntar a eles. E Satanás determina uni-los em um só corpo e assim fortalecer sua causa, varrendo todos para as fileiras do espiritualismo. Papistas, protestantes e mundanos aceitarão igualmente a forma de piedade sem o poder e verão nesta união um grande movimento para a conversão do mundo e a chegada do milênio tão esperado. É simplesmente impressionante a quantidade de semelhanças aqui. A Igreja Católica é o grande vilão para os dois grupos e o protestantismo é como se fosse um tipo de servo maligno dela. Eles creem que o protestantismo, ou seja, as várias denominações evangélicas, se unirão ao catolicismo contra eles. Há também mais uma semelhança irônica que é a obsessão dessas duas religiões que se encontra no nome que elas dão a si mesmas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é obcecada pelo sábado. O sábado para eles é o selo de Deus. Como dito por Ellen White, santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Diz Deus, aos que me honram, honrarei. Ela disse ainda no livro Primeiros Escritos que em 1847 teve uma visão em que foi levada por um anjo à cidade celestial. Lá ela entrou em um templo e depois do primeiro véu ser erguido, ela viu o altar de incenso, o castiçal com 7 lâmpadas e a mesa com pães da proposição. Depois de ter contemplado a glória do lugar santo, Jesus levantou o segundo véu e ela passou para o Santo dos Santos. Para que você entenda melhor, veja exatamente o que ela diz. Na arca estava a urna de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas de pedra que se fechavam como um livro. Jesus abriu-as e eu vi os 10 mandamentos nelas escritos com o dedo de Deus. Numa das tábuas havia 4 mandamentos e na outra 6. Os 4 da primeira tábua eram mais brilhantes que os 6 da outra, mas o quarto, o mandamento do sábado, brilhava mais que os outros, pois o sábado foi separado para ser guardado em honra do santo nome de Deus. O santo sábado tinha aparência gloriosa, um halo de glória o circundava. Agora você entende a relevância do sábado para os adventistas. Já as testemunhas de Jeová são obcecadas com a palavra Jeová. Elas se acham as únicas certas porque só elas fazem isso.
A parte mais engraçada nessa história é que o nome Jeová veio de um monge espanhol que no século XIII traduziu erroneamente a palavra Yahvé e Yahweh para a palavra Jeová. Nunca se ouviu falar desse termo antes, até mesmo as testemunhas de Jeová finalmente admitiram isso. Certo, temos que admitir que existem muitas semelhanças que são muito específicas a esses dois grupos e existem diversas outras que podem ser discutidas em outros vídeos. Mas agora chegamos a um ponto importante. Por que existem tantas semelhanças entre adventistas e testemunhas de Jeová? Com a palavra Charles Russell, fundador das TJs, por mais que elas não gostem de admitir isso por dizerem que Miguel ou Jesus é o seu verdadeiro fundador. Assim reconheço estar endividado com os adventistas e com outras denominações, pois embora o adventismo não tenha ajudado em nenhuma verdade específica, ajudou-me grandemente a desaprender erros e assim me preparou para a verdade. Russell falou ainda sobre outros adventistas famosos que o ajudaram e por quem ele tinha gratidão. Portanto, agora temos certeza que as semelhanças entre adventistas e testemunhas de Jeová não são meras coincidências. Russell herdou muito dos ensinos peculiares adventistas. Podemos dizer que adventistas e testemunhas de Jeová são parentes bem próximos. Porém, você sabe, nem sempre a gente gosta ou se dá bem com os nossos parentes.